Livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Que diz assim: primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de câncer, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E da mão de quem aceitei suborno, para encobrir com eles os meus olhos? Eu vos restituirei de forma fiel. Então respondeu a congregação do Senhor: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Então disse Samuel: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. O povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor de que escolheu a Moisés e Arão, tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde vós aqui, pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Capítulo de número 25, para encerrarmos a leitura. Capítulo de número 25, versículo 1. Faleceu Samuel, servo do Senhor, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e choraram, e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Amém. Podeis sentar. Eu quero falar e tematizar o assunto para ministrar algo importante aos vossos corações sobre valores não participados. Este homem não é um homem qualquer. Como eu e você, ele é um servo, ele é um escolhido, ele é um eleito. Tudo começou quando a sua mãe resolveu derramar a sua alma perante Deus. A Bíblia diz que ele, filho de Eucana, esposo de Ana, que tinha por competidora uma mulher por nome de Penina. Ana, que era a mulher legítima, descobriu ao longo de alguns meses e anos que era estéril. E naquela época, dentro da casa de Israel, quando uma jovem senhora descobria que era estéril, ela trazia dentro do seu peito uma amargura sobrenatural. Algumas se distanciavam até da presença de Deus. Algumas pediam a morte diariamente, porque sabia que nasceu sem sorte na vida. A Bíblia diz que Ana, ela permite que o seu marido Eucana deite-se com sua serva Penina. A lei dava este direito. Casando-se, pois, o homem com uma mulher e não dando ela a luz ao filho, a sua serva deveria lhe dar ou suscitar-se
descendência. Mas Ana chegou um momento na sua vida que não suportava mais o trauma, a tristeza e a frustração interior. Uma pessoa frustrada consigo próprio, ele perde toda a estrutura de viver. A pior decepção não é com o outro, a pior decepção é consigo mesmo, porque aí você se traumatiza, se frustra, você se sente isolado, procura o anonimato e de uma vez por todas você quer sair de rumo de vida, deixar de existir, quer se esconder. Mas Ana toma uma atitude diferente. Penina dava luz a filhos, e durante os dias só Ana sabia o tamanho das zombarias que ela enfrentava. A secundária mulher, sem ser esposa legítima, escarnecia de Ana. Então seu marido todo ano ia a Siló agradecer a Deus, participar das festas anuais do Senhor, levar o dízimo ao sumo sacerdote e fazer toda a liturgia religiosa. Ali existia um templo, uma casa, um ambiente de adoradores. Então Ana resolve colocar no seu coração que quando chegasse lá, ela iria derramar sua alma aos pés do Senhor. E quando seu marido chega em Siló, Ana despreza todos os afazeres comuns de um homem e de uma mulher. Ela corre para o templo, e naquele templo ela joga a sua alma aos pés do Senhor. Isto não é um dia, não é uma noite, isto são minutos longos e compridos, parece tempo eterno. Ana se afligiu tanto que a sua boca parou de narrar palavras, seus lábios se moviam, seus olhos lacrimejavam e o som da sua voz não se ouvia. Quando isto acontece, eu já vi isto acontecer, eu já passei por este momento, já vi mulheres e homens também enfrentar esta situação de apenas abrir os lábios e não sair palavras. É porque você se sente derrotado, frustrado, decepcionado, e as palavras que você um dia disse a Deus, elas perdem sentido. O tempo prova, o tempo machuca demais, e aquilo que você mais espera às vezes não acontece exatamente no dia que você quer. Então você se entrega à derrota. Nesse momento não sai som e não sai voz. Se porventura permitir Deus que saia som dos nossos lábios, Deus vai ouvir grandes murmurações, aberrações e críticas aos céus que Ele não deseja ouvir. Então o melhor momento é simplesmente silenciar. Quando Ana tentou tirar o grito da alma, não saiu a expressão da alma. Quando Ana tentou gemer, o gemido espremido também não sai, mas a sua alma se derrama. De tal forma que em Israel é proibido orar sem clamar, porque a palavra clamar significa tirar da alma uma expressão de gemido. A palavra orar significa dialogar em som audível. A palavra adorar significa expressar oração e louvor aos céus. Então dá os três sentidos. Em Israel, jamais você vai encontrar alguém falando com Deus em silêncio. Em Israel, jamais você vai encontrar um judeu orando ao Senhor de boca fechada. Isso acontece apenas com algumas nações que acham no seu pessimismo que Deus tem que nos atender das formas que imaginamos que deve Ele entender. Deus, Ele tem dois ouvidos.